Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Mais uma vez, estamos juntos, queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Lali, ela pede orações por Raimunda, que está enferma. Um alô especial para Jomara Cristina. Um alô especial para Nilda, que está parabenizando a filha Josi, que hoje está aniversariando. E a Nilda pede orações pelo neto Mateus. Um alô especial para Manuel Lameira, Natália Suquina. Também ela pede orações pelos filhos Eulálio, Wilson, Florinda, Uesa e Domingos. Um alô especial para José Bernardo Mendes, que está hoje completando mais um ano de vida. Um alô também para o Alceu Florentino, Manuel Fernandes e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão, uma vez mais, por este dia, por estes momentos que iremos estudar a Bíblia. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos a palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Queiras abençoar todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e nos problemas que enfrentam. Abençoe também estes nomes que nós aqui citamos. Raimunda, que está enferma, que segundo a Tua vontade se recupere. Também queiras abençoar Josi, que está aniversariando hoje. Abençoar o Mateus, que é o neto da Nilda. Abençoe também os filhos da Natália, o Eulálio, Wilson, Florinda, Uesa e Domingos, e ainda o José Bernardo Mendes, que hoje completa mais um ano de vida, e todos os demais, Pai, que recebam as bênçãos e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo, e essa semana nós estamos falando a respeito do pão e a água da vida. Nós já falamos aqui a respeito da reclamação do povo de Israel, que haviam já caminhado por cerca de 3 dias e estavam sentindo falta de água, e chegaram a um local onde havia muitas águas, só que as águas eram amargas. Foi chamado local de Mara, que significa amarga. Deus mostrou um pedaço de madeira para Moisés. Moisés jogou aquele pedaço de madeira na água e a água se tornou potável, ficou uma água boa para se consumir. E o poder de Deus, irmãos, ele se manifesta de várias maneiras. Nós precisamos estar agindo de acordo com a vontade de Deus, cooperando com Deus, para que Ele possa operar em nossa vida. O povo reclamou por falta de comida, falta de carne. Deus mandou codornizes, começou a mandar o alimento do céu, que é o maná. E isso aconteceu durante 40 anos, o maná caindo todos os dias, de domingo a sexta-feira. De domingo a quinta, caía uma porção para que eles escolhessem para comer naquele dia. Se deixasse para o outro dia, estragaria. Mas na sexta-feira acontecia um milagre, caía o dobro de maná e as pessoas tinham que recolher o dobro, porque Deus estava ensinando que no sábado nós não deveremos fazer atividades nenhuma que seja para a nossa sobrevivência, por exemplo, trabalhar. Nós temos que descansar nesse dia. O povo não deveria colher o maná no sábado, era um dia sagrado e é um dia sagrado até hoje. E então, da sexta para o sábado, o que eles colhiam em dobro não estragava. Mais um milagre, Deus realizando ali para mostrar que o sábado é um dia santo. E Deus então estava ensinando o povo já antes de dar a eles os 10 mandamentos. E eles, quando receberam os 10 mandamentos das mãos de Deus, ali estava incluído também este dia, já que Deus estava ensinando a eles que desde a criação do mundo, esse dia é um dia separado para o descanso e para a adoração. Deus então fez sair água da rocha, o povo reclama por falta de água novamente, e aí fala com Moisés para bater na rocha com aquele cajado, e ele bateu, a água jorrou e o povo pôde beber abundantemente. Quando eles estavam ali no deserto, o sogro de Moisés foi visitá-lo. Moisés havia trabalhado ali com seu sogro Jetro, nessa mesma área onde estava a península do Sinai, o chamado Midian. Ali Moisés trabalhou 40 anos com seu sogro Jetro. Moisés teve 2 filhos
E Moisés teve que ir para o Egito para libertar o povo, conforme Deus havia pedido, e então o sogro de Moisés foi visitá-lo para reencontrá-lo e colocar o papo em dia, não é? E então nós lemos aqui no Êxodo capítulo 18, vamos ler alguns versículos, depois você pode ler todo o capítulo 18. Diz aqui, a partir do verso 1, capítulo 18, Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. E então aqui vem, seguindo o relato, como foi esse encontro, e Jetro, ele era sacerdote, como diz aqui, e Jetro, ele é descendente de Abraão, era descendente de Abraão, por parte da mulher Quetura, que Abraão se casou com Quetura depois que sua esposa Sara morreu. E então dos filhos de Quetura, que teve com Abraão, veio Jetro. E Jetro era também temente a Deus e era um sacerdote lá em Midian. E Jetro, quando ele chegou no acampamento, ele viu que Moisés estava sobrecarregado de trabalho. Tudo vinha sobre Moisés. Todas as reclamações, todas as queixas, e Moisés não tinha tempo para nada. Era o dia inteiro atendendo pessoas, tentando resolver os problemas. E imaginem, 2 milhões de pessoas, não é fácil? E Jetro, vendo que Moisés estava sobrecarregado com esta sua função, Jetro ele sugeriu que Moisés delegasse funções entre o povo de Israel para que Moisés não ficasse tão sobrecarregado. E Moisés ia cuidar das questões mais importantes, mais difíceis, e os líderes que ele iria colocar sobre o povo de Israel resolveriam as questões mais simples. E então, o Jetro disse aqui para Moisés no verso 17, o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos, as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. E ele diz aqui que Moisés aceitou o conselho, e então o conselho de Jetro foi: escolha homens tementes a Deus, capazes, honestos e que odeiem suborno. Vejam, hoje o que nós mais vemos é suborno aqui e ali, no meio político, no meio jurídico, até mesmo no meio religioso. Nós vemos pessoas sendo subornadas e que aceitam suborno. E Jetro orientou: escolha homens capazes, tementes a Deus, honestos e que odeiem suborno. E então qual foi o conselho de Jetro? Nomear líderes para um grupo de 1.000, depois para um grupo de 100, um grupo de 50 e um grupo de 10 pessoas. E assim ficaria mais fácil. Agora, não era somente escolher, olha, você, né? Não. Ele tinha que dar as instruções, orientar como é que eles deveriam agir. Então isso aqui serve para nós hoje também, em qualquer área, na nossa casa, delegar funções, não ficar somente sobre o pai e a mãe, fazer tudo, no trabalho,
se você exerce uma função ali de um líder, aprenda a delegar funções para os funcionários e ensine-os como devem agir. Não é apenas nomear, mas é dar instruções, orientar, capacitar as pessoas para fazer o trabalho. E na igreja é a mesma coisa. Na igreja o pastor não pode carregar tudo sozinho, não. O pastor ele tem os seus líderes. Tem diáconos, tem anciãos, tem diaconisas, tem várias funções dentro da igreja, e então essas pessoas são treinadas e são responsáveis por aquela área em que elas estão designadas. E agindo assim, a coisa ela funciona bem. Por quê? Porque cada um vai cuidar ali do seu grupo, que ele está responsável, e os problemas que surgirem ali, problemas mais simples, esse líder pode resolver, e se for uma coisa mais séria, levar para o líder da igreja principal, que é o pastor, para a comissão, para os anciãos, então para que seja decidido casos mais difíceis. É assim que funciona, e assim a igreja caminha, e assim a igreja avança e cresce. Então nós temos que aprender com este conselho de Jetro, o sogro de Moisés, que nós deveremos delegar funções para que as coisas possam andar bem em todos os aspectos. Aqui nós então encontramos um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus e do que Deus pode fazer por seu povo. Então, Jetro, ele aprendeu sobre Deus, como Deus havia dirigido o povo de Israel até ali, onde eles estavam agora no deserto, e o próprio Jetro, ele tinha algo a oferecer ao povo de Deus. E o que ele ofereceu foi o quê? Foi conselhos sábios, conselhos benéficos. E Moisés acolheu esses conselhos e, claro, tirou um peso enorme dos ombros de Moisés. Senão Moisés não teria aguentado. E foram 40 anos, Moisés como líder principal, o homem que Deus escolheu para guiar o povo, era a pessoa que falava diretamente com Deus, Deus falava diretamente com Moisés, e Moisés repassava então ao povo de Israel e principalmente agora aos líderes para que eles compartilhassem com os seus grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E aqui também nós podemos tirar uma lição que já aqui começam os pequenos grupos. Os pequenos grupos na igreja, eles são importantes. Por quê? Porque são reuniões que se fazem com 5, 10, 15, 20 pessoas em uma casa ou em determinado local. Tem um líder desse pequeno grupo e ele vai orientando as pessoas, vai junto estudando a Bíblia e vai aconselhando, vai orando, e assim aquele grupo se fortalece e depois se junta aos demais grupos na igreja e todos juntos ali servindo ao Senhor. Então nós temos aqui um conselho muito sábio de Jetro e que nós deveremos colocar em prática, principalmente na igreja e também nos demais locais onde nós atuamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.